Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a professora Mirelle de Geografia e eu tô aqui para dar continuidade à nossa aula sobre industrialização e desenvolvimento econômico brasileiro. Nas aulas passadas nós já falamos sobre o desenvolvimento das indústrias de bens de consumos não duráveis com o modelo de substituição de importações que começou lá na Primeira Guerra Mundial. Depois nós tratamos do governo Vargas, de uma política nacionalista, da manutenção da política de substituição de importações e do desenvolvimento da indústria de base no Brasil, com capital estatal, e depois nós trouxemos o tripé industrial do JK, que, com o plano de metas, nos ajudou a desenvolver a indústria de bens de consumos duráveis com capital externo no Brasil. Assim, agora a gente vai dar um salto temporal e vamos cair no regime civil militar brasileiro, ditadura militar, que durou de 64 a 85 e que teve alguns momentos muito marcantes no processo de desenvolvimento econômico do país. O principal deles nós conhecemos como milagre econômico brasileiro. Vamos entender o que significou esse milagre econômico. Só para vocês terem uma dimensão rápida, eu vou trazer alguns números aqui para a gente entender de que dimensão de crescimento a gente está falando. Em 1964, o Brasil ocupava o 43º PIB mundial. Em 1985, quando acaba esse regime civil-militar, o Brasil vai ocupar a posição de 9º PIB do mundo. Uau, né? Que crescimento grande! Mas esse crescimento vai vir acompanhado de uma outra informação muito importante. Em 64, a dívida externa brasileira era de 3,7 bilhões de dólares. Lembra que eu falei que principalmente o governo JK ele ajudou bastante no endividamento externo brasileiro, mas nada comparado ao que ocorreu no período militar, já que em 1985 a gente está falando de uma dívida externa de 95 bilhões de dólares. Gente, coisa dessa, né? E agora a gente vai tentar entender como isso aconteceu, como esse crescimento econômico ele veio associado também a esse elevado endividamento. O milagre econômico brasileiro, ele representou, como está escrito aqui, um desenvolvimento acelerado da economia brasileira, num projeto que o governo militar chamou de Brasil Potência e que ele tentou desenvolver através de 3 Planos Nacionais de Desenvolvimento, PND. Nós já vamos falar detalhadamente desses planos, mas vocês precisam saber que eles existiram e provavelmente em história vocês vão abordar eles com mais detalhes. Assim, vocês precisam saber que esse plano ele tinha o objetivo de transformar o Brasil em uma potência econômica. Quais as estratégias utilizadas? Primeira coisa importante que nós podemos ressaltar é o investimento governamental em 3 setores fundamentais: energia, transporte e comunicações. Podemos falar também de outros, como por exemplo a indústria naval, mas esses foram os prioritários. Como eles fizeram isso? Por meio de obras faraônicas, que se desenvolveram a partir da captação de recursos estrangeiros. Mirelle, como eles conseguiam esse dinheiro? Esses empréstimos eles foram feitos porque no período os juros era flutuante, ou seja, ele não eram juros fixos, ele variava, só que no momento aqueles juros ele estava muito baixinho. Lembrando no momento, porque lá na frente essa informação vai contribuir para aquele endividamento externo que a gente acabou de falar. Então, a partir desses recursos, essas obras faraônicas, o que são obras faraônicas? Obras de grande porte, que têm capacidade de absorver uma quantidade muito grande de mão de obra, inclusive de mão de obra de baixa qualificação. Então, nesse momento, o governo militar ele consegue conter níveis de desemprego muito baixos, associado a um controle da inflação, elementos que foram extremamente importantes para o desenvolvimento econômico do período. Só que, além desse investimento governamental, a gente pode falar também de investimentos externos em alguns setores, como por exemplo, na extração de minerais metálicos, na agricultura. A gente não pode esquecer que o auge da Revolução Verde, que ampliou a agricultura intensiva,
baseada em monocultura voltada para exportação no Brasil, ocorreu fundamentalmente, a sementinha foi germinada nesse momento. Vamos falar também do investimento em indústria química, indústria farmacêutica e indústria de bens de capital, que ajudaram no crescimento da indústria de bens de consumos duráveis. Não podemos esquecer que foi um momento que a gente teve uma intensificação do consumo de produtos por meio da classe média. E aí vem uma informação importante. Por que a classe média? Porque esse período do milagre econômico, que vai durar de 68 até 1973 aproximadamente, ele vai estabelecer uma conjuntura que vai se acentuar ao longo do tempo, que são as desigualdades socioeconômicas. O milagre econômico vai trazer uma redução do consumo por parte das classes menos favorecidas, das classes mais pobres. E associado a isso, a gente vai ter um aumento do lucro dos empresários. Mas como isso vai acontecer? Por meio do que a gente chama de arroxo salarial. O arroxo salarial, ele vai levar em consideração que o reajuste salarial não vai acompanhar as taxas de inflação anuais. Então, ao longo do tempo, o que a gente percebe é que vai ocorrer uma redução real do salário mínimo. E quais as consequências desse arroxo? Redução de poder de consumo da parte menos favorecida, mais pobre da população, que vai perder poder aquisitivo, aumento das desigualdades socioeconômicas a longo prazo, que inclusive nós vamos ver até os dias de hoje, e aumento da concentração de renda. Mas, Mirelle, por que o povo não reclamava naquela época? Primeiro, não é que ninguém reclamasse, mas também foi estabelecida uma política chamada de política do pão e do circo. O que é essa política? É uma política que, garantindo a inflação muito baixinha, garantindo emprego, como eu falei para vocês, e garantindo o mínimo de lazer, a população tem o que comer e tem também com o que se divertir, se entreter. Mirelle, que tipo de entretenimento é esse? Nós podemos destacar o lema "Pra frente Brasil", da Copa de 70, na qual o nosso país trouxe para cá o título de tricampeão, que ninguém, nenhum país do mundo até então, tinha conseguido alcançar. Mas, Mirelle, você não falou pra gente que existia uma capacidade de consumo nesse momento? Sim, por parte desse empresariado, que eu acabei de falar, e também por parte de funções de alta qualificação que eram bem remuneradas. Um outro ponto importante que vai ser ruim para a maior parte da população e que vai ajudar a ressaltar as desigualdades sociais foi a questão do sucateamento dos serviços públicos. Galera, o Estado não tinha condição de investir em tudo. Ele estava investindo em algumas áreas importantes, só que uma parte considerável, principalmente uma parte que prestaria assistência social à maior parte da população mais pobre, ela acabou ficando descoberta. E a gente está falando de quais áreas, Mirelle? Educação e saúde, prioritariamente. Tanto que a gente vê que a longo prazo, as escolas privadas e os hospitais privados que se utilizam de plano de saúde, eles foram crescendo e aumentando de qualidade, enquanto os serviços públicos foram passando pelo movimento inverso. Mas, Mirelle, então, esse milagre econômico ele não foi bom para todo mundo, né? Mas aí o Delfim Neto, que era o ministro da Fazenda, vem e lança uma frase para justificar isso. É importante fazer o bolo crescer para depois reparti-lo. A questão é, gente, quando que esse bolo foi repartido? Porque até hoje grande parte da população não viu nenhuma migalhinha dele. Mas então, até quando dura esse milagre econômico? Em 1973 ocorre uma coisa chamada choque do petróleo. Esse choque do petróleo, que eu não vou entrar em detalhes agora, a gente vai falar disso em outro momento, ele vai representar um aumento considerável do preço do barril do petróleo. Vão ocorrer 2 choques desses na década de 70. E esses choques vão impactar tanto a economia brasileira quanto a economia mundial de uma maneira geral. E aí, a partir desse momento, a gente começa a ver um aumento da inflação no Brasil. Por quê? Porque o Brasil ele importava muito petróleo nesse momento.
Então, ele vai corroer o lastro econômico que ele tinha com a compra de um petróleo cada vez mais caro. Além do mais, a gente não pode esquecer que esse desenvolvimento todo, ele vai se dar a partir de recursos estrangeiros. E esses países que forneciam esses recursos, como por exemplo os Estados Unidos, eles também sofrem com o choque do petróleo. E aí a gente tem uma queda dos investimentos externos. E um aumento do quê? Daqueles juros que era flutuante, vocês lembram? Então, em 74, começa no Brasil uma coisa chamada marcha forçada. Eu não vou entrar em detalhes, o professor de história de vocês vai tratar isso com mais delicadeza, mas em linhas gerais, eu quero que vocês entendam que essa marcha forçada é uma tentativa do Brasil de continuar se desenvolvendo e crescendo economicamente. O crescimento no momento ele era tão grande, até o início da década de 70, até 1973, que o Brasil achou que fosse passar bem por esse choque do petróleo. E aí a gente percebe que conforme as empresas privadas começaram a sentir o impacto da crise mundial e corriam o risco de fechar, o que o governo brasileiro fazia? Ele estatizava, ele comprava. Foi um período, inclusive, de grande estatização no Brasil. E essa estatização, ela vai gerar um custo pelo preço da indústria ou da empresa que se compra e também, gente, pelo custo do quadro de funcionários, o que vai acabar sobrecarregando o governo brasileiro. Além do mais, gente, por meio do segundo plano de desenvolvimento nacional, o governo brasileiro ele vai manter um elevado investimento em energia. Podemos falar da ampliação de investimentos da Petrobras na plataforma continental, investimento no programa nuclear brasileiro, aumento dos investimentos em hidrelétricas e desenvolvimento do Proálcool, que foi um programa voltado para a utilização do álcool como uma forma de combustível alternativa ao uso do petróleo, já que tinha acontecido aquele choque do petróleo, o preço do barril estava muito alto. Apesar dos elevados custos e apesar do endividamento brasileiro posterior a esse período de investimento estatal, grande parte da consolidação do parque energético brasileiro, inclusive do parque que a gente tem até hoje, foi construída, foi criada durante esse período militar. Em relação a essa infraestrutura energética, o governo militar ele foi muito importante para o desenvolvimento do Brasil. Só que nesse momento, gente, que a crise econômica começa a bater na porta do Brasil, a indústria brasileira tinha crescido muito, só que o poder de compra da população não acompanhou, porque por conta do arroxo salarial, da crise, da inflação e da elevada concentração de renda, a maior parte da população não tinha poder de consumo. E aí o que acontece? A gente precisa mudar a estratégia para tentar arranjar mercado consumidor para esses produtos brasileiros que estão sendo criados em larga escala. Só que a gente não pode esquecer que o Brasil é um país em desenvolvimento. Então, quando os produtos brasileiros eles batem lá fora, eles tomam um baque. Que baque é esse? O baque da obsolescência tecnológica, quando a gente fala quando a gente bota na comparação com os produtos estrangeiros. Mas o governo brasileiro, de qualquer forma, vai adotar um novo lema, que é o lema de exportar é o que importa, na tentativa de manter o crescimento econômico gerado pelo período do milagre. Pois bem, vocês devem saber que isso não deu certo, né? E aí a gente chega na década perdida, que é a década de 80, porque economicamente para o Brasil ela vai ser um fiasco. E ela vai refletir parte das consequências de decisões tomadas durante o período do milagre. Aumento da dívida externa, elevada dívida externa, e o Brasil, inclusive, demora décadas para pagar essa dívida. Aumento das desigualdades socioeconômicas, que vai fazer com que a população brasileira seja assolada por elevadas taxas de desemprego, elevada concentração de renda, aumento da inflação. Só que não é um aumento qualquer da inflação, simplesmente ocorre uma hiperinflação, que demora muito tempo para ser corrigida e que inclusive só vai conseguir ser regularizada com o plano real. Redução da capacidade de investimento estatal, os empréstimos diminuem, o Estado está endividado, consequentemente o Estado perde aquela capacidade
que ele tinha de investir em diversos setores da economia. E por fim, gente, a gente vê uma redução do crescimento da economia brasileira. Só trazendo alguns números para vocês conseguirem se situar, como eu disse para vocês, durante o período do milagre, de 73 a 78, o Brasil teve uma média de 10%, mas ele chegou a crescer 14% durante o governo do Médici. Durante o período da marcha forçada, a gente vê que o Brasil vai ter um crescimento econômico de aproximadamente 6%. Durante o governo Figueiredo, que representa o final desse regime civil-militar, entre 79 e 84, o Brasil vai ter um crescimento de 2,5%. Para vocês terem ideia de como a economia brasileira ela passa por uma montanha-russa entre o milagre econômico e o fim do período militar. Então, finalizo por aqui a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido tudo, tá bem? Um beijo, fiquem bem.